Olá, amadas. Mais uma vez nos encontramos aqui para sanar algumas dúvidas, né? Hoje, a respeito de sexualidade. Eu confesso que eu acho esse tema bem desafiador. Creio que nós não temos respostas. É um tema bem amplo, né? Que com certeza não iremos sanar aqui todas as nossas dúvidas, todos os questionamentos, mas nós buscamos, né, nos aprofundar um pouco. Claro que segundo a Bíblia, porque ela tem as respostas que nós precisamos para manter uma vida sexual saudável. Fiz algumas outras pesquisas também. Li um livro que eu achei ele muito interessante, né? E trouxe para nós um conteúdo também a respeito desse tema de sexualidade e de coisas que, na verdade, assim, nós não costumamos abordar, que é o livro do Ministério de Mulheres. Fiz pesquisas também com médicos a respeito de algumas dúvidas, né, que algumas têm a respeito de o que fazer entre quatro paredes. Então, assim, nenhuma resposta que será dada por mim, nenhum questionamento será respondido pela pessoa da Andréia, e sim através da Bíblia e através das pesquisas que fizemos, né, no decorrer desses dias. Eu peço perdão, amadas, porque na verdade eu estou bem gripada e espero conseguir, né, concluir esse vídeo aqui em nome de Jesus. Mas quero também chamar vocês para a gente estar fazendo uma oração que tá lá no livro do Poder da Mulher que Ora, da Stormy Martin. Se vocês não tiverem, eu aconselho vocês a adquirir esses livros. Eu considero esses livros livro de cabeceira. Eles são uma bênção para minha vida e eu tenho certeza que irá acrescentar muito na vida de vocês, sabe? Aqui fala uma oração a respeito de pureza e santidade. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que iremos, né, ministrar nesse dia. Vamos orar? Senhor, Tu disseste em Tua palavra que não me chamaste para a impureza, mas sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Tu me escolheste para ser santa e irrepreensível diante de Ti. Sei que fui lavada, purificada e santificada pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:11. Tu colocaste sobre mim a tua retidão e me capacitaste para que eu pudesse me revestir em justiça e retidão. Efésios 4:24. Continua a purificar-me pelo poder de teu Espírito. Ajuda-me a apegar-me ao bem. Romanos 12:9. E a manter-me pura. 1 Timóteo 5:22. Senhor, ajuda-me a separar-me de qualquer coisa que não seja santa. Não quero desperdiçar minha vida com coisas que não têm valor algum. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-lo de minha vida. Ajuda-me a não me entregar a coisas impuras, mas sim a escolher aquelas coisas que cumprem teus planos para a minha vida. Capacita-me para que eu faça o que for necessário a fim de erradicar da minha vida tudo que não for o que tu tens de melhor para mim. Mostra-me como destruir os ídolos de minha vida e eliminar qualquer fonte de pensamentos impuros, como programas de TV, filmes, livros, vídeos, revistas, redes sociais que não glorificam o teu nome. Ajuda-me a examinar meus caminhos para que eu possa voltar às tuas veredas onde estiver me desviado. Capacita-me para que eu dê os passos necessários a fim de ser pura diante de ti. Senhor, quero ser santa como tu és santo. Faze-me participante de tua santidade, Hebreus 12:10. E que meu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, 1 Tessalonicenses 5:23. Obrigada porque tu me guardastes pura e santa, de modo a estar totalmente preparada para aquilo que tu tens para mim. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis perante ele e em amor. Mateus 5:8. Bem-aventuradas limpas de coração, porque verão a Deus. Amém? Que o Espírito Santo continue a ministrar nos nossos corações, a decorrer de cada palavra que foi dita aqui, amadas. Nós vamos estar ministrando hoje
a respeito de integridade sexual. Eu quero, antes de mais nada, tirar algumas dúvidas frequentes, né, a respeito desse tema. 1 Coríntios 6,12 diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. É isso aí. Agora vamos lá para as nossas dúvidas, nossas perguntinhas, né? Eu posso ir ao motel? Aí Hebreus 13:4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, assim, dentro do que essa palavra diz, não, amadas, eu não posso ir ao motel. É como 1 Coríntios 6,12 diz, né? Nem tudo me convém, mas nem tudo eu devo fazer. Então, se eu tenho o Espírito Santo fala comigo. E pra mim ele fala, não, você não deve ir ao motel. Posso usar fantasias ao me relacionar sexualmente com meu marido? Eu opto por seguir o conselho que está em Colossenses 3:5, que diz, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. E no dicionário, a cobiça significa o desejo desenfreado por algo que não te pertence. Então, assim, amadas, pode ocorrer de, por exemplo, você se vestir de enfermeira e haver uma transferência. De repente, seu marido fica internado no hospital e vem uma enfermeira para atendê-lo e pode haver essa transferência. Então, o que Deus quer que de vocês é isto, que sejam completamente dedicadas a Ele e que fiquem livres da imoralidade sexual. Que cada uma saiba viver com seu esposo de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem as incrédulas que não conhecem a Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Vamos lá para outra perguntinha. Meu casamento está em crise. Fui aconselhada a colocar uma terceira pessoa na relação para não perder o meu marido. Posso participar de swing? Você pode estar falando assim, meu Deus, André, mas, poxa, essa pergunta, tem gente que tem dúvida disso no nosso meio, no meio cristão, dentro da igreja? Tem pessoas que têm dúvida e tem pessoas que praticam, por mais assustador que pareça. Há algumas poucas coisas que nunca serão permitidas sexualmente falando a um casal, marido e esposa. A prática de trocas ou trazer mais alguém. É óbvio que isso é um adultério. E o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Tá lá em Provérbios 22:14. Isso é pesado, né, amadas? Mas é a Bíblia falando, não sou eu, tá? E não deixa de ser adultério, ainda que tenha o consentimento de ambos os cônjuges ou até mesmo a participação dos mesmos. Gálatas 5:19-21 diz assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não entrarão no reino de Deus. Aqui tem outra dúvida. Posso inserir a pornografia no meu relacionamento sexual com meu marido? Efésios 5:3 diz, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto entre vocês. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas dessa vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Respondido? Posso ter relação anal com o meu esposo?
Romanos 1, 21, 22. Acho que 25 e 26 diz: eles sabem quem é Deus. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? E por causa dessas coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Mais que isso, só desenhado, né, amada? Além do mais, eu pesquisei o que diz médicos a respeito desse assunto, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não concordo que esse texto se refere a sexo anal. Eu mesmo sabendo que esse texto se refere, eu não concordo. Ok, é um direito seu, né? Achar que isso é coisa de crente, né? Que a Bíblia não está correta, deveria ser atualizada. Essa é uma maneira que você tem todo o direito de pensar. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio, né? E Deus, ele não interfere nisso. Isso é uma questão de decisão. Eu decido, você decide e cada um decide o que deve fazer. Se obedece ou se desobedece o que a palavra nos orienta, né? Mas aqui tem a opinião de um médico, de um especialista no assunto. Aliás, ele é um coloproctologista e que relata casos que ocorrem com casais que têm o hábito de praticar o sexo anal. Eu peguei algumas só porque senão a gente ficaria aqui horas e horas, né? E segundo o médico, ocorrem com frequências infecção urinária de repetição no homem, aonde já foi encontrado verme no pênis do homem, rompimento do esfíncter do ânus, por não ser um local apropriado para receber nada, palavras do próprio especialista, do doutor, do médico, não é da Andréia, tá? O ânus tem nome de reto, porém ele não é reto, o que já ocasionou uma fístula do reto e a vagina, que fez com que a paciente sangrasse pela vagina, evacuasse e soltasse gases pela vagina. Olha que terrível, gente. E o que ocasionou uma cirurgia extremamente delicada. E às vezes existem casos onde uma cirurgia só não resolve, tá? Teve que ser 3 cirurgias. Doenças que são transmitidas pelo ato, como HIV, que é 15 a 18 vezes maior o risco de transmissão pelo coito anal. HPV, que pode evoluir para câncer de ânus, gonorreia, a sensação de defecar com muita frequência, ocorre com quem pratica o sexo anal, sífilis, herpes, linfonograma, que provoca inflamação no reto. Enfim, são uma infinidade de transtornos, doenças, enfermidade que as pessoas adquirem praticando aquilo que é contrário à natureza humana e aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas ainda assim fica, né, sob o seu poder de decisão. Você decide o que você deve fazer. 1 Coríntios 6:9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas entrarão no reino de Deus, sabe? Então, assim, Deus, ele é o criador da sexualidade. E ele nos abençoou com o sexo para que seja uma bênção de fato para as nossas vidas. Romanos 11:36 diz assim: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27.
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E a sexualidade santa é uma bênção para o casamento. Está lá em Gênesis 2:24. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. É a bênção do casamento. Leia Cantares, amadas, quando você puder, de Salomão. Eu até mandei em áudio aí, mas não sei se alguém ouviu. Mas é bem interessante. Ele traz muito esclarecimento concernente à vida sexual a dois. A sexualidade santa é uma bênção para os solteiros. 1 Coríntios 34 e 35 diz assim: em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-las livres de preocupação. Uma mulher solteira pode gastar seu tempo ocupada com a obra do Senhor e pensando na forma de agradá-lo. Digo isso para ajudá-las e não para impedi-las de casar. Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-las a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. A sexualidade santa para as solteiras é a abstinência da atividade sexual. Você que é solteira, aproveita seu tempo e dedique-se à obra do Senhor. Ocupe a tua mente com as coisas concernentes ao reino. Viva para o louvor da glória de Deus em todo o tempo. E confia que no tempo certo, o Deus irá estar trazendo para a sua vida aquele que será um com você para poder viver a vida abundante no seu matrimônio e na sua sexualidade, amada. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3:16. A intenção do Criador e a devastação da queda. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que neles habitam, afirma o Salmo 24:1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Colossenses 1:16 diz: pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo. E explica ainda o Senhor da criação ao falar de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nosso Deus é um Criador amoroso, com um projeto para toda a sua criação. No entanto, desde Adão e Eva, nenhum ser humano nesse mundo experimenta a vida perfeitamente de acordo com esse projeto, como resultado da queda. Está lá em Gênesis 3. O pecado trouxe a devastação para todos os detalhes da criação, incluindo a nossa sexualidade. E essa devastação se infiltra com amplo impacto na vida das mulheres, afetando profundamente a nossa experiência de desejos emocionais e sexuais. E, na verdade, cada um de nossos relacionamentos. Vamos considerar 4 ensinamentos principais da Escritura a respeito das intenções do Criador para a sexualidade e o impacto do pecado sobre ela. Deus é o Criador da sexualidade, está lá em Gênesis 1:2. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Salmo 24, 1 e 2. Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Romanos 11, 36.
O sexo é a celebração do casamento. O sexo no casamento é bom, prazeroso, puro, santo e para ser vivido de forma abundante entre marido e mulher. O sexo não é pecado, amadas. Diferente do que muitos dizem ou acreditam, pensam, né? Ou mais que você possa estar achando aí, não é possível, a gente está no século 21, existe alguém ainda que acredita que o sexo é pecado? Sim. Existem extremos, assim, bem extremos mesmo, né? Quando o assunto é a respeito da sexualidade. Existe a corrente daqueles que acham que tudo pode, que não existe nada que é errado, nada que, né, seja proibido na sexualidade, e existe aquelas que acreditam que tudo é pecado, né? E acabam não desfrutando do melhor de Deus no seu casamento. Efésios 5, 8, 9 diz que antigamente vocês mesmas viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Porém, o sexo antes do casamento é fornicação, e fora do casamento é adultério. Portanto, minhas irmãs, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, 1. Eu quero trazer para vocês uma história que eu li no livro, que eu comentei com vocês, né, logo acima, quando eu iniciei o vídeo, que é a história de Lauren e Michelle. A história fala assim, Lauren e Michelle vieram me ver nos Estados Unidos por razões diferentes, mas com um clamor semelhante por ajuda. Como posso ser livre do meu pecado sexual e dessa sensação de estar tão envergonhada e suja? As duas professam sincera fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ambas estavam envolvidas em igrejas evangélicas sólidas. Lauren era estudante em um programa de pós-graduação em aconselhamento bíblico e Michelle e seu marido haviam crescido ouvindo a Bíblia ensinada. Infelizmente, nenhuma delas havia ouvido qualquer ensino abordando as lutas que muitas mulheres cristãs têm com o pecado sexual e a quebra relacional, quase sempre associada a ele. A batalha de 12 anos de Lauren com a pornografia, a masturbação e a vida ativa de fantasia sexual de Michelle, devido a uma tentação constante por uma atração pelo mesmo sexo, estavam causando estragos, não apenas na relação que tinham com Deus, mas em todas as áreas de suas vidas. Lauren desejava se casar, mas não se sentia digna de nem mesmo cogitar a ideia de um namoro, visto que suas lutas secretas ofuscavam o resto de sua vida. Ela se sentia isolada, porque ninguém no estudo bíblico semanal nunca havia mencionado nada ligeiramente ligado às lutas sexuais. Ela me disse, de vez em quando na igreja há sussurros abafados sobre um grupo de prestação de contas para homens que estão lidando com a lascívia, mas há silêncio total a respeito de lutas que nós mulheres estamos tendo. Michelle expressa gratidão por seu marido gentil e paciente, mas seus desejos por mulheres, juntamente com as fantasias homossexuais por ela abraçadas, estavam mantendo um muro entre seu coração e o dele, não só emocionalmente, mas sexualmente e espiritualmente também. E ela contou o quanto ficava desmotivada quando em mídias sociais via mensagens de amigos cristãos promovendo o casamento gay. Sentia-se sem esperança de saber como se envolver em sua batalha contra a tentação homossexual sem destruir seu marido ou ser desviada da obediência de Deus por seus próprios irmãos e irmãs em Cristo. Esse capítulo se destina a ajudar os leitores e a entenderem mulheres que, como Lauren e Michelle,
e a encorajar especialmente as mulheres a seguirem os passos de Jesus Cristo, nosso Redentor gracioso, para a vida de outras mulheres e lutas, trazendo esperança e compaixão do Evangelho. O Evangelho está realmente no cerne de tudo o que esse capítulo tem a dizer. Aborda o contexto da igreja, onde o povo de Deus afirma pela fé e ensina sem cessar a boa nova da nossa redenção em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar na cruz, que ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, que virá novamente para julgar a todos e habitar, com implicações do Evangelho para a nossa sexualidade. Temos que voltar à Bíblia. Colossenses 3:5 diz: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Romanos 6:12. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. 2 Pedro 1:3 e 4. Uma das primeiras maneiras de conseguir se libertar desse mal, né? Que no caso aqui na história estava acontecendo com Laura e Michele, é confessarmos os nossos pecados. Tiago 5:16 diz: se confessarmos os nossos pecados umas às outras e orarmos umas pelas outras, para que vocês sejam curadas. Quando somos honestas com Deus sobre os nossos pecados, Ele nos perdoa. Mas quando somos honestas umas com as outras, encontramos a cura. O que a palavra cura significa? Bem, a prática de confessar o pecado umas às outras nos mantém responsáveis e nos ajuda a encontrar o incentivo que precisamos para romper o ciclo da luta. Quando tornamos o que temos mantido no escuro e arrastamos, chutando e gritando para a luz, isso nos traz alívio do peso causado. E a cura que Tiago fala é mais literal do que você imagina. Veja isso. Um livro de psicologia contemporânea secular denominado Lidando com o Estresse confirma o poder da cura pela confissão. O autor afirma que as pessoas que tendem a manter segredos têm mais queixas físicas, mentais e em relação às pessoas que não mantêm, incluindo maior ansiedade, depressão e sintomas corporais, tais como dor nas costas e dores de cabeça. O constrangimento inicial da confissão é com frequência superado pelo alívio que vem com a verbalização dos aspectos mais sombrios e secretos do eu. Provérbios 28:13 ecoa estes resultados. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Como é que o ato de confessar seus pecados a outras ajudaram você no passado? Porque talvez você não tenha tido coragem ainda de confessar esse pecado, né, que você julga ser um pecado muito ruim, maior do que talvez outros pecados que você já confessou no seu passado. Mas para Deus não existe pecadinho e pecadão. É lógico que existe pecados que pode te causar um dano destruidor terrível demais, como esse pecado, né, tem causado na vida dessas mulheres. Por isso a importância de procurarmos uma pessoa idônea. É claro que você não vai sair falando para todo mundo, né, abrindo seu coração, falando das suas lutas para uma pessoa que você acabou de conhecer, para uma pessoa que você sabe que não sabe guardar segredos, que não vai te ajudar espiritualmente, que não vai te ajudar de forma nenhuma, só vai expor você, sua família
Então, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é importante, segundo a Bíblia, segundo, né, tudo que a gente tem pesquisado até aqui, que é muito importante você abrir o seu coração, você contar para alguém de sua confiança, alguém que você sabe que tem temor de Deus, que vive uma vida santa e que vai te ajudar nessa jornada para você conseguir essa libertação, sabe, amada? Há pecados secretos que foram escondidos, que você está disposta a expô-los à luz? Portanto, confessem os seus pecados umas às outras e façam oração umas pelas outras, para que vocês sejam curadas. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Está lá em Tiago 5,16. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidas umas com as outras e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. 1 João 1, 5 a 10. Você já acordou e foi honesta consigo mesma, mas não conseguiu ir adiante e tomou a ação necessária? Quem não, né, amada? Qual é o primeiro passo que você pode tomar para iniciar essa ação? Não procrastina mais, não. Dê hoje esse passo tão importante na sua vida. Mude de vida, sabe? Rejeite esses pensamentos de julgamento, de condenação, né? Porque geralmente as pessoas que sofrem esse tipo de mal, elas são terrivelmente bombardeadas. Como se não bastasse esses sentimentos que as ferem tanto, que a julgam tão inferior às demais pessoas, ainda vem essa condenação, né? Que o tempo todo ela vai se autocondenando, ela vai ouvindo as vozes do inimigo, que vai só a fragilizando e fazendo acreditar que ela é tão nada, ela é tão pequena e que é tão impossível sair dessa situação que ela se encontra, que ao invés de buscar ajuda e decidir ter uma ação de mudança, ela acaba procrastinando e permanecendo no mesmo lugar e nada acontecendo, somente se mantendo prisioneira desse mal. Então, assim, o meu recado para você hoje, amada, é: se liberte desse mal. Se liberte dessa prisão. Eu sei que pode não ser fácil, né? Eu acredito que não seja fácil, de repente, se expor. Mas busque em oração a direção do Espírito Santo, que Ele vai direcionar uma pessoa ao teu coração, que você vai ter a confiança, a segurança de se abrir para essa pessoa sem ser julgada, sem ser apontada, sem ser condenada, muito pelo contrário, e sim sendo amada, e sim tendo dessa pessoa compaixão, assim como Cristo, Ele tem compaixão das nossas vidas, assim como Cristo, Ele nos ama. O próprio Deus, Ele irá enviar para você essa pessoa que irá te amar sem julgamento, que irá ter compaixão da sua vida, da sua dor, dessa situação que você está vivendo, e irá te estender as mãos e juntamente com você irá caminhar para que você consiga se libertar, né, desses grilhões que tem te aprisionado até aqui. Então toma hoje essa ação, não espere mais.
Nós esperamos que Deus seja um pai zangado e que exige justiça, mas através de Jesus, ele nos dá amor e graça quando não merecemos. Esse é o nosso Deus, amado. Não importa o que você já tenha escutado, ou que de repente você escutou até hoje, não importa as acusações que o inimigo tem te feito, sabe, por conta dessa situação que você tem vivido, desses sentimentos que tem te afligido, não importa. Creia que você tem um Deus que te ama incondicionalmente. Ele mandou seu filho à cruz por sua causa, sabe? Deus, ele não tá esperando que nós sejamos super mulheres. Ele quer que nós sejamos santas, porque sem santidades nós não veremos. Mas essa santidade, ela é possível, uma vez que eu quero e eu busco essa santidade em Deus, sabe? Não importa como você tem sido até aqui, ou que você foi até aqui, não importa o que você fez, o que você foi, sabe? Não importa. Importa o que você quer fazer a partir do momento que a luz chegou até a sua vida, que você teve a revelação do Espírito Santo, que Jesus Cristo iluminou a sua mente. Então, a partir disso é que você precisa viver em novidade de vida. Então, se até aqui você se sentiu acuada, aprisionada, sabe, com medo, com receio de nunca conseguir sair dessa situação, eu venho hoje dizer para você que você pode sim ser livre em Cristo Jesus. Você pode sim abandonar esses pensamentos, esses sentimentos em Cristo Jesus. Ainda que não seja fácil, ainda que você diga assim, André, eu já tentei tanto, sabe? Mas de repente você não tentou da maneira correta. Sabe, de repente você ainda não abriu mão do orgulho. De repente você ainda não fez o que falou aqui, né? O texto, você não confessou o seu pecado para aquela pessoa que vai estar juntamente de mãos dadas com você, te ajudando a caminhar em rumo à libertação desse cativeiro. Cadê? Pois João 8,32 diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Sabe? Que nós possamos ser livres em Cristo. Que nós possamos viver a nossa sexualidade de forma abundante no Senhor. O Senhor, ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para ter uma sexualidade abundante no nosso casamento. E melhor que sacrificar é obedecer, sabe, amada? Obedeça a Jesus, obedeça a Cristo, peça a direção do Espírito Santo de Deus para viver em você e através de você, abrindo mão de sentimentos, pensamentos e atitudes que não glorificam a Deus. E dessa forma você irá experimentar o que é verdadeiramente ser livre, sabe? Ser liberta para a glória de Deus. Eu pesquisei algumas coisas aqui também, mas sei, não vem o caso. Olha, as coisas estão tão distorcidas, pra vocês terem uma ideia, que numa pesquisa que eu fiz do Paulo Lanes, diz que na Holanda eles estão permitindo a eutanásia para vítimas de abuso sexual. Veja bem. Lá, uma jovem... Cadê? Deixa eu ver aqui onde tá. Ó. A jovem morreu no ano passado após uma dose... Cadê? Não. Deixa eu ver aqui, ó. Uma decisão polêmica na Holanda vem chocando o resto do mundo. Uma mulher de 20 anos teve direito à eutanásia por causa de transtornos psicológicos causados por abusos sexuais. Ela foi estuprada entre os 5 e os 15 anos e sofria estresse pós-traumático, anorexia severa, depressão crônica e alucinações.
e as informações são do jornal O Globo. A jovem morreu no ano passado após uma dose de injeção letal, mas o caso veio a público somente nessa última quarta-feira, dia 11/5, e com a declaração da Comissão de Eutanásia da Holanda, que permitiu o procedimento. A instituição afirmou que houve um alto nível de acompanhamento médico e que a mulher havia passado por 3 avaliações antes de obter a autorização. Apesar de afirmar que houve melhoras do estado mental da moça por meio de terapia intensiva, os médicos da comissão afirmaram que suas múltiplas doenças eram incuráveis e que ela estava bem consciente de sua escolha e totalmente competente para decidir seu destino.